Pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar algumas orientações para a prova de recuperação. Além do roteiro, fazer um breve comentário para vocês ter uma direção na prova de recuperação, tá bom? Eu separei aqui em tópicos os anos, né? Sexto, sétimo, oitavo e nono, para que a gente possa lembrar vocês, ó, matriz religiosa, filosofia e cosmogonia, é o mesmo conteúdo da prova. Então, lembrando de matriz religiosa, lembre das quatro matrizes na sua ordem: primeira indígena, a segunda ocidental, a terceira africana, a quarta oriental. Cada uma teve a sua forma de chegar no Brasil. Lembrando também do conceito de matriz religiosa, o local onde determinada prática religiosa teve sua origem, certo? Dá uma lida em todo o conteúdo. Filosofia, o conceito de filosofia, as características do filósofo, certo? Cosmogonia também, o conceito, lembrando os elementos da cosmogonia, deuses, heróis, seres sobrenaturais, e a etimologia, que é a origem da palavra, né? Cosmo, tem a ver com universo, gonia, origem ou nascimento que a gente viu. Então, cosmogonia narra a história da criação do mundo, certo? E são os mitos de origem. Aí a gente viu a questão linguagem mitológica e linguagem não científica. Então, tudo isso que eu estou falando deve estar no caderno de vocês. Aquele aluno que sempre vem, que copia, os conteúdos está lá. Tá bom? Então, o conteúdo para o sexto ano é esse. Estou dando uma lembrada para vocês. Sétimo ano, direitos humanos, religião, religiosidade e espiritualidade. Direitos humanos é todo aquele conteúdo que a gente vai falar dos direitos humanos, que são os direitos inerentes, liberdade, educação, saúde. Então, lembrando também que aqueles princípios que eu passei para vocês, no caso a palavra, tem vários princípios que estão relacionados à religião, como a dignidade, o respeito, a igualdade. Então vocês vão ter que estar atentos a esses princípios que estão inseridos nos direitos humanos e o documento, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Documento composto de 30 artigos, onde justamente é a busca para a garantia desses direitos, certo? Religião, religiosidade e espiritualidade, nós vimos todos esses termos. Vimos que a religião é um sistema religioso, a religiosidade é a prática, né, a atividade que o indivíduo tem com todo o sistema religioso, ou a sua dedicação a algo relacionado à sua espiritualidade, à sua religiosidade de prática, mesmo que você não faça parte de um sistema religioso. Pessoal, tanto a religiosidade como a espiritualidade, ela é possível de ser praticada sem estar fazendo parte de um sistema religioso, certo? A espiritualidade a gente viu que é o sentido que as pessoas vão dar a essa vida, né? Como elas vão aplicar esses princípios, e que a gente viu que a espiritualidade é um fator contribuinte para quê? Quem lembra? Para a saúde de muitas pessoas. Então, só esses toques para vocês dar uma estudada, tá bom? Então, vamos aqui partir, pessoal, do oitavo, os conteúdos de diversidade cultural e diversidade religiosa, comunicação e mídia. Diversidade cultural, pessoal, lembrando que são as manifestações tanto de tradições, costumes, vestimenta, né? Tradições, tudo isso aí faz parte da diversidade cultural, que está inserida também a diversidade religiosa. E a gente viu que a diversidade é o quê? É o princípio básico da cidadania. A diversidade religiosa no Brasil tem aquele gráfico que a gente passou para vocês. Dá algumas questões é baseada no gráfico e só lembrando, eu chamava atenção para vocês. O gráfico já está dizendo ali que você vai fazer a análise juntamente com a explicação que eu dei a vocês na sala de aula, né? Lembre-se, existe a diferença de religião e os segmentos que fazem parte daquela determinada religião.
como é o caso do cristianismo. O catolicismo e o evangelho são segmentos que é da religião do cristianismo, certo? Elas são um sistema religioso? São, mas elas estão inseridas no cristianismo, porque tem Cristo como referência, tá bom? Comunicação e mídia, a gente viu que são a amplitude de comunicação, que é o alcance que determinada comunicação tem, e a gente viu que são duas, a interpessoal e a de massa, e todas essas amplitudes vai acontecer nas religiões. Amplitude interpessoal, ela vai alcançar um pequeno número de pessoas. A de massa ou de mídia, um grande número, e aí tem seus meios, né? A de interpessoal, fala, cartas, e-mails, né? A comunicação de massa, internet, rádio, televisão. Então, essas comunicações acontecem nas religiões, pegando do princípio de cada amplitude dessa, tá bom? Dá uma lembrada aí também no caderno de vocês. Nono ano, ética, princípios e valores, princípios éticos nas religiões. A ética a gente viu, ética e moral, que tem a ver com o comportamento humano, mas cada uma é diferente. A gente viu que a ética é a reflexão da moral, ou seja, ela vai validar se aquele comportamento é adequado ou não dentro daquele ambiente social. Princípios e valores, tanto está na legislação, tanto está em cada grupo social e também nas religiões que a gente viu. Professor, qual seria esse princípio? Só lembrando para vocês, princípios éticos e valores, pessoal, lembre-se que são os princípios universais. Respeito, solidariedade, empatia, esses princípios universais, tanto faz aqui no Brasil como nos Estados Unidos ou qualquer parte do nosso país, esses princípios são aplicáveis independente da questão moral ou cultural, certo? Princípios éticos nas religiões, a gente viu que é a base ética de cada religião, ou seja, se ética tem a ver com comportamento e cada religião tem sua base ética de como aquele seguidor deve se comportar dentro de cada orientação. Por exemplo, a questão dos textos sagrados. Por exemplo, o texto sagrado do Islã, que é o Alcorão, ele vai servir de ética para os seguidores. O texto sagrado do cristianismo é a Bíblia, vai servir de orientação para os seus seguidores, que também é a vida de Jesus, e no Islã é a vida de Maomé. Então, só lembrando a vocês, lembrando da Sharia, que é um sistema jurídico, baseado no Alcorão, em que alguns países adotam, como Arábia Saudita, Irã, Iraque. Esses países adotam esse sistema jurídico que tem como base o texto sagrado do Alcorão e algumas orientações de alguns líderes religiosos, tá bom? Então era essa recomendação para vocês. Espero que vocês façam uma boa recuperação e que ajude essas orientações que eu dou a vocês, ajudem na hora da prova, tá bom? Valeu, fica na paz e que Deus seja sobre a vida de cada um de vocês.